A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. A aposta da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, de 1,4 bilhão de euros para limpar o Rio Sena a tempo para a prova do triatlo olímpico desta semana quase não deu certo. O evento masculino foi adiado na terça-feira devido à poluição ainda excessiva. A prova acabou sendo realizada juntamente com a competição feminina nesta quarta-feira. Inclusive, tivemos um brasileiro ficando na marca histórica de 10º lugar no triatlo. Miguel Hidalgo, que curiosamente tem o mesmo sobrenome que a prefeita de Paris, mas que não tem nada a ver com ela, é o atleta brasileiro que trouxe essa marca histórica pra gente, caiu na água do Sena junto a outros 109 atletas que participaram da prova na manhã de terça. O adiamento foi um golpe aí na campanha de marketing de Paris para mostrar que o Rio teria sido despoluído. A estratégia do dia de hoje é de falar por que isso era tão importante para a Prefeitura de Paris e também para o governo da França. E o que é que deu errado nessa história? A gente também vai falar... Me perdi um pouco aqui no texto. Ah, pois não. A gente também vai falar sobre a decisão de juros nos Estados Unidos, que se manteve aí no mesmo lugar, mas é aquela coisa do famoso Pedro Lobo, né? Ó o Lobo, mentira. Ó o corte de juros, é mentira. Ou trazendo aí para um evento julino, já que estamos no dia 1º de agosto, olha o corte de juros, é mentira. Fica aí a porta aberta para a próxima reunião, segundo o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell. E também vamos falar sobre como a Boeing, depois de meses e meses de entrevistas, você achando que o seu processo seletivo tinha levado muito tempo, a Boeing agora finalmente escolheu um veterano do setor de aviação para ser o CEO da empresa e tentar tirá-la da sua maior crise na história. Eu sou Ana Carolina Zitschlag, este aqui eu ouvi quase que eu erro no podcast, a estratégia do dia. E você pode se inscrever para ficar por dentro de todas as notícias. Adoraria que vocês pudessem me ver nesse momento, porque eu adoro gesticular enquanto eu estou falando. No caso, eu estou gesticulando para a minha parede, pois ninguém está me vendo, você está apenas me ouvindo. Você também pode ir lá nas redes sociais da Bloomberg Linha e aí sim ver a minha cara e também ver várias notícias que a gente publica. E também conferir o site, que tem um monte de coisa massa. Olha quanta coisa pra tu levar para casa aí, no caso, no celular. Vamos às notícias. Vamos tirar da frente a coisa chata? Tô brincando, super legal política monetária americana, hein? O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que um corte na taxa de juros poderia ocorrer em setembro, depois que o Banco Central dos Estados Unidos decidiu manter a taxa de referência no nível mais alto em mais de 2 décadas. Estamos hoje, faz aproximadamente 329 dias que estamos falando de quando os Estados Unidos irá cortar os juros. O nosso recorde é 329 dias. Segundo ele, abre aspas, a questão será se a totalidade dos dados, a perspectiva em evolução e o equilíbrio dos riscos são consistentes com uma crescente confiança na inflação e na manutenção de um mercado de trabalho sólido. Se esse teste for atendido, uma redução na nossa taxa de política monetária pode estar em discussão, já na próxima reunião, em setembro. Fecha aspas. A essa altura do campeonato, para usar um jargão olímpico, você já está careca de saber, e aí agora usando um jargão cálvico com respeito a todos os calvos, você já está careca de saber que os Estados Unidos estão segurando, no caso o Banco Central Americano está segurando esse corte de juros, pois a inflação de lá ainda está acima do que eles esperam e o mercado de trabalho deles também demorou bastante tempo para perder o ímpeto inicial que ele teve há alguns meses. O PIB continuava crescendo, as pessoas continuavam com apetite para compras e assim ficava difícil para o Federal Reserve cortar esses juros, porque isso poderia estimular um consumo ainda maior, fazendo com que a inflação se elevasse muito mais do que eles estão esperando. Os comentários dele dessa terça-feira foram feitos após a decisão do comitê. Hoje é quarta, né? Perdão aí que eu falei terça pra todo mundo, hoje é quarta-feira, tá? Você me perdoe aí se eu falei terça. No caso, o Comitê Federal de Mercado Aberto decidiu manter a taxa de juros no intervalo de 5,25% e 5,5%. E agora que eu estou lendo isso aqui, eu acabo de me lembrar que hoje é uma super quarta.
O que isso quer dizer? Que o Banco Central Brasileiro também decidiu taxa de juros hoje. Só que eu tinha esquecido disso porque eu tô gravando, essa decisão acabou de sair. E eu acabei de me lembrar. E aí eu já vou dar uma dobradinha aqui para você. O Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, também manteve a taxa de juros aí inalterada, no caso, em 10,5% ao ano, pela segunda reunião. E sinalizou cautela. Lembrando agora, confusão da apresentadora, mas estamos falando do Brasil neste momento. O Banco Central Brasileiro, que disse nesta quarta-feira que vem em um contexto de valorização do dólar e incertezas fiscais que tem pressionado as expectativas sobre a inflação. Essa decisão foi unânime. Isso aqui é recado importante porque já tivemos aí, neste ano, decisões em que os diretores do Banco Central discordaram, abrindo um certo precedente para o mercado tentar identificar uma possível ou não interferência política, o que, enfim, ficou aí a critério do mercado estipular acerca disso. A manutenção da Selic era amplamente esperada por economistas do mercado financeiro, que consideravam ainda a possibilidade de alteração do balanço de riscos. No encontro anterior, o BC não fez, no seu comunicado, nenhuma sinalização sobre movimentos futuros. No comunicado desta quarta, o Copom manteve que a taxa de juros deve se manter em um patamar restritivo, ou seja, alto, até que as expectativas de inflação indiquem uma convergência para a meta, que é de 3%. O comitê disse ainda que monitora com atenção os acontecimentos recentes sobre a política fiscal que afetam a política monetária e os ativos financeiros. Nos últimos meses, o dólar tem se mantido em um patamar elevado e as ações têm sido afetadas pelas preocupações de investidores com o equilíbrio das contas públicas. Segundo o texto do Copom, abre aspas, o comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando na política monetária. Temos aí então super quarta, que na verdade foi uma super duper uber quarta, porque vários países também decidiram juros nesta quarta-feira, mas o Brasil e os Estados Unidos são aí os mais relevantes para nós neste momento, e ambos mantendo suas taxas de inflação, suas taxas de juros, por justificativas diferentes, mas ambas convergindo para o fato de que não querem ver essa inflação se descontrolando. No caso dos Estados Unidos, por conta desse mercado de trabalho e consumo também das famílias ainda robusto, e no lado brasileiro por questões de incerteza fiscal. Hoje ela tá empolgada, deve ver esportes, eu fico empolgada. A Boeing nomeou Kelly Ortberg como seu próximo CEO, confiando a um veterano aposentado do setor de aviação um dos mais complexos desafios de recuperação da companhia. A fabricante de aviões norte-americana anunciou a chegada do executivo ao reportar um prejuízo acentuado no segundo trimestre. Ortberg, de 64 anos, é engenheiro por formação e subiu na hierarquia da Rockwell Collins, uma fornecedora de avião que agora faz parte da RTX. Ele vai assumir o seu cargo daqui a uma semana, no dia 8 de agosto. Terias você o que é preciso para assumir a Boeing neste momento de crise? A fabricante de aviões trabalha para aplacar a frustração das companhias aéreas e reconquistar a confiança dos órgãos reguladores dos Estados Unidos e dos viajantes, depois que uma quase catástrofe em janeiro foi associada a uma falha nos controles de qualidade em sua fábrica de 737 nos arredores de Seattle. Ortberg vai assumir o comando de uma empresa que teve suas finanças seriamente afetadas pelas consequências do acidente de janeiro e de acidentes também aos anteriores, diga-se de passagem. A empresa informou na quarta que gastou 4,33 bilhões de dólares com o caso, em linha com as expectativas dos analistas. Os rios urbanos são algumas das características mais difíceis de se administrar numa cidade. Ao prometer uma prova de natação no Sena em uma data específica, à mercê da chuva e das condições do rio, os organizadores dos Jogos Olímpicos e a Prefeitura de Paris colocaram essa prova em um determinado risco de adiamento, que foi exatamente o que aconteceu. Desde as primeiras pontes construídas antes dos romanos, que uniam a capital da ilha de Parrise à terra firme, passando pelas margens de calcário que confinavam o córrego no século XIX, até as praias artificiais de Paris-Plage, construídas nas últimas décadas,
Com o despejo de areia ao longo da orla, o Sena tem sido um lugar totalmente modificado e projetado. As estações de tratamento de esgoto modernizadas e a bacia de transbordamento de 50 metros cúbicos, que foram instalados para impedir que as águas pluviais bombeassem efluentes para o sistema fluvial, parecem não ter aguentado o tranco neste dia marcado aí para a prova. A Organização dos Jogos Olímpicos e a World Triathlon, que é a Federação Mundial de Triatlo, anunciaram na madrugada da terça-feira o adiamento da prova masculina da modalidade por conta da qualidade da água do Rio Sena. Inicialmente marcada para terça, a disputa foi remarcada para quarta-feira, quando realmente conseguiu acontecer. Testes foram realizados seguidamente para avaliar as condições da água, com possibilidades de novas remarcações até o dia 2 de agosto. Além do triatlon, também a maratona aquática deve ser realizada no Rio Sena, em que teremos aí a brasileira Ana Marcela Cunha, que é atual campeã da prova, tá? Tá bom pra você? A natação foi proibida no Sena há mais de um século, em grande parte devido à má qualidade da água. Os organizadores investiram esse 1,4 milhão de euros aí para preparar o rio antes dos Jogos Olímpicos. A ministra francesa do esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no rio para comemorar as condições de nado antes da Olimpíada. Testes diários de qualidade da água no início de junho indicaram níveis inseguros da bactéria E. coli. Seguidos por melhorias recentes. Só que isso acaba resolvendo só uma parte do problema. Muito escoamento é feito diretamente das ruas e das calçadas para a água, em uma área metropolitana com 2,1 milhões de cães e gatos, além de um número estimado de 3,8 milhões de ratos, incluindo o ratatouille, somente no centro da cidade. Não é somente o escoamento direto do esgoto que pode tornar os níveis de poluição das águas perigosos para quem nadar por elas. Inclusive, fica aqui você com a informação que em 2023, agosto, ao menos 57 pessoas apresentaram um quadro de diarreia depois de participarem de uma prova válida pelo Campeonato Mundial de Triatlo em Sunderland, na Inglaterra. As autoridades de saúde locais confirmaram que os contaminados faziam parte dos cerca de 2.000 participantes deste evento que tiveram que mergulhar na praia de Roker, que tinha bandeira azul, ou seja, estava liberada aí para entrada ao mergulho. A prova de maratona aquática acontece dia 8 de agosto. Fique ligado para as condições da água. E este foi o final de um episódio olímpico. Gostaram desse episódio olímpico? Eu adorei, porque eu tô bem olímpica. Eu não paro de assistir Olimpíadas. É claro que eu trabalho assistindo Olimpíadas também. Aí eu trago conteúdo pra vocês. Olha que beleza. Muito legal essa profissão, viu? Desejo a todo mundo aí um ótimo dia. Lembrando que amanhã eu não tô aqui não. Amanhã quem tá aqui é o Alan Blanco. Ele vai apresentar o podcast no meu lugar. E aí você vai ficar feliz porque você vai rever ou reouvir a voz do Alan. Legal, né? Então tá bom. Então, até segunda-feira. Tchau, tchau.